Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso último vídeo abordando o conteúdo de ligações covalentes, onde nós iremos tratar da teoria do orbital molecular. Gente, essa teoria do orbital molecular, ela veio no sentido de mitigar algumas dificuldades apresentadas tanto na teoria de Lewis quanto na teoria da ligação de valência, principalmente quando relacionada ao estado excitado das moléculas, bem como os seus comportamentos magnéticos, tá certo? Então essa teoria ela explica, por exemplo, por que o par de elétron é tão importante para a formação da ligação, né, e prediz também o comportamento magnético das substâncias. Ela também engloba moléculas de diferentes elétrons, certo? Deficientes, na verdade, em elétrons, né, como os hidretos de boro, de forma tão natural como prevê, por exemplo, as moléculas de água e metano, né, que nós vimos nas teorias anteriores. Então, essa teoria, gente, ela propõe um modelo de ligação deslocalizada. Ele explica, por exemplo, as características dos metais e semicondutores, além de explicar também os espectros eletrônicos das moléculas, que são consequências das transições de um elétron de orbital molecular ocupado para um orbital molecular vazio. Então, essa teoria ela engloba tanto a teoria mecânica quântica proposta para o modelo atômico, no sentido do entendimento das ligações formadas durante a ligação covalente. Então, ela explora também as propriedades ondulatórias da matéria, no caso dos elétrons, certo? Incorporando a sua teoria. Então, gente, na teoria do orbital molecular, as funções de ondas, né, os elétrons, na verdade, como eu falei no slide anterior, eles são entendidos como sendo deslocalizados, né, sobre toda a molécula e não localizados entre os núcleos, né, ou sobre as ligações, como nós vimos nas teorias anteriores. Ou seja, os elétrons não pertencem a nenhuma ligação em particular, e sim à molécula. Então, gente, como eu falei, a teoria da orbital molecular, ela vê essa questão da ondulatória da matéria. Então, vê os elétrons como funções de ondas, certo? Sendo que quando essas funções de ondas, né, relativas aos orbitais atômicos, eles se superpõem na mesma região do espaço, como nós estamos vendo aqui, né, e suas funções de onda têm sinais iguais, como é esse caso, há uma interferência chamada de construtiva, ou seja, as ondas elas são somadas e há um aumento da amplitude entre os dois núcleos, considerando isso aqui como sendo núcleo, se vê que há um aumento da amplitude entre os dois núcleos, ou seja, um aumento da densidade eletrônica. Quando essas ondas elas têm sinais contrários, como vocês estão vendo aqui, essas ondas elas são canceladas, tá certo? E esse cancelamento, essa construção destrutiva, essa interferência destrutiva, ela gera menos amplitude e um nó, tá bom? Entre os dois núcleos. Esse nó é uma região onde π ao quadrado é igual a zero, ou seja, não há densidade eletrônica. Então, essa incorporação do conceito mecânico quântico da matéria em relação principalmente aos elétrons, ao entendimento da teoria para propor como as moléculas se formam, foi um dos grandes avanços da teoria do orbital molecular. Bom, então a teoria do orbital molecular tem parte do pressuposto que orbitais moleculares são formados a partir da superposição de orbitais atômicos, certo? Sendo que quando esses orbitais moleculares são formados a partir daquele somatório construtivo ou destrutivo de funções de onda, cada orbital molecular formado, ele contém no máximo 2 elétrons de spins opostos. Cada um deles tem uma energia definida e eles podem sim ser visualizados como diagramas de contorno, né, que é o entendimento da equação de Schrödinger para a proposta de modelo atômico para o átomo, certo? Então, vale a pena ressaltar que quando eu tenho N orbitais moleculares formados, eles foram formados a partir de N orbitais atômicos, tá certo? E um dos grandes também vertentes dessa teoria é que a molécula, o orbital molecular, onde há esse aumento de densidade eletrônica por meio da formação da ligação covalente, ela está associada a toda a molécula e não só a ligação ou a um átomo específico, como nós vimos anteriormente nas outras teorias. Certo, gente? Então, o termo, né, correto para se adicionar funções de onda
matematicamente falando, é chamado de combinação linear, tá certo? Então, essa combinação linear que é resultado daquele somatório de funções de onda, somatório no sentido de as ondas terem o mesmo sinal, ter essa interação construtiva, né, elas formam diferentes orbitais moleculares. Então, tem aqui duas funções de ondas, referente aos átomos isolados de hidrogênio, então elas vão interagir construtivamente e destrutivamente. Quando elas interagem construtivamente, ou seja, quando elas têm o mesmo sinal, nós temos uma interação construtiva de adição, certo? Onde há um aumento da densidade eletrônica, né, da amplitude daquelas ondas entre os dois núcleos, e eu chamo esse orbital molecular formado, que tem mais baixa energia, de orbital molecular ligante. Nesse caso aqui, a interação foi entre os dois orbitais 1s, então essa interação do tipo σs, tá certo? A interação destrutiva, que é quando essas funções de onda têm sinais opostos, né, que é uma subtração de funções de onda, eu vou formar um orbital de maior energia, que é onde eu tenho um nó, que vocês viram no slide anterior, a formação de um nó, que é onde π ao quadrado é igual a zero, e eu tenho a formação de um orbital molecular antiligante, tá certo? Então, gente, essa formação de orbitais moleculares ligantes e antiligantes, eles têm características importantes. Por exemplo, os orbitais moleculares ligantes, eles têm a maior concentração de densidade eletrônica. Nós vimos lá pelo meio da combinação linear das funções de ondas, tá? Eles apresentam menores energias, são mais estáveis, né, também eletronicamente favorando, e os elétrons estão situados entre os núcleos. O orbital molecular antiligante, que é aquele formado pela interferência destrutiva das funções de onda, da combinação linear destrutiva, eles vão ser totalmente o oposto do orbital molecular ligante. Eles têm menos densidade eletrônica, porque tem esse nó formado, eles têm maior energia, e eles são menos energeticamente, eletronicamente desfavoráveis e menos estáveis, tá certo? No caso aqui, os elétrons estão situados externamente ao núcleo, como vocês podem observar aqui, né, porque não tem, entre os núcleos não há formação de densidade eletrônica, porque tem a formação daquele nó, certo? Então, para vocês observarem aqui, esse aumento da amplitude, né, entre os dois núcleos, para a interferência construtiva, a combinação linear construtiva, há um aumento da densidade entre os dois núcleos, tá certo? Essa amplitude total aumentada ocorre da superposição das duas funções de onda de mesmo sinal, tá? Você pode observar aqui que é o somatório de duas funções de ondas de átomos diferentes, no caso aqui para o átomo de hidrogênio. Quando a interferência é destrutiva, né, que há a formação desse nó, você pode observar aqui, há um vácuo, né, onde não há densidade eletrônica entre os dois núcleos. Né? No caso, notem que não há densidade, a densidade é nula, tá certo? Para vocês visualizarem esse entendimento. Então, gente, essas interações construtivas e destrutivas, dependendo do tipo de orbital atômico, vai gerar um tipo de orbital molecular. Aí eu trouxe aqui as opções para vocês, que são referentes aos orbitais atômicos disponíveis. Por exemplo, quando eu tenho uma combinação linear do tipo dos orbitais 1s, né, eu tenho uma combinação construtiva e destrutiva. Se a combinação for construtiva, né, com aumento da amplitude, eu vou formar um orbital molecular do tipo σs, tá? E vou formar um orbital antiligante, esse aqui é o orbital molecular ligante, né? Todo orbital molecular ligante tem o seu antiligante, que tem maior energia, que eu vou chamar de sigma estrela relativa ao orbital 1s. Então, o sigma 1s é o orbital molecular ligante e o sigma estrela é o orbital molecular antiligante. Nós temos outra interferência do tipo sigma, que é relativa à interferência dos orbitais px. Quando os orbitais px, eles se sobrepõem, né, na combinação linear, do mesmo jeito que ficou observado no orbital 1s, eles também vão formar orbitais moleculares ligantes e orbitais moleculares antiligantes, sendo que a designação para esse tipo de combinação linear é do tipo sigma p. Então, quando eu tenho o px interage, vai formar um sigma p ligante e um sigma p antiligante. E os outros demais orbitais do tipo, os orbitais P, vão formar interações do tipo π. No caso, são os orbitais do tipo PY e PZ. Né? No caso aqui eu trouxe o exemplo do PY, a interação ela é lateral, tá certo? Ela vai formar, no caso, um π ligante e um π estrela, que é o π antiligante. Então, nesse caso aqui, eu formo duas combinações relativas ao orbital PX, o orbital PY em relação ao orbital PZ. Já que o orbital
PX, ele dá uma interferência, um orbital molecular do tipo sigma. E os orbitais PY e PZ dá um orbital molecular do tipo π. Certo? Então, isso aqui vai ser importante para nós entendermos lá na frente como isso contribui para a formação do diagrama do orbital molecular, tá certo? Bom, tendo esse entendimento, né, de como essa combinação linear e os tipos de orbitais atômicos, os orbitais moleculares formados, nós vamos entender que essa combinação, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, né, o mais trivial de todos que vocês possam imaginar, que é a formação da molécula de H2. Eu tenho aqui o hidrogênio A, né, o hidrogênio B, eles estão aqui distantes, né, não há alteração na energia potencial. Quando eles vão se aproximando, há um abaixamento da energia, onde tem um mínimo de energia, onde essa combinação linear ela é efetivada e assim se forma a ligação covalente. Então, esse somatório, né, essa combinação linear dessas funções de onda, vai me gerar um orbital molecular do tipo sigma S ligante, uma vez que ele é do tipo S, e vai formar também uma combinação linear do tipo antiligante, que é o sigma estrela, sigma S estrela. Então, esse é um diagrama de energia do orbital molecular da forma mais simples, né, onde tem um elemento mais simples, que é a molécula de hidrogênio. Então, esse é o orbital molecular ligante, e esse, né, o que tem maior energia é o antiligante. Então, nós temos o antiligante e o orbital molecular ligante por meio dessa combinação linear de dois orbitais do tipo S. Então, vocês podem observar que essa combinação linear de mesmo sinal, ela gera um aumento, né, da densidade, como nós vimos anteriormente, e a combinação linear de sinais opostos, que é a combinação linear destrutiva, eu gero aqui um nó e uma diminuição dessa amplitude de densidade eletrônica. Então, gente, a regra de preenchimento para esse diagrama de orbital molecular formado, ela segue basicamente essas três regras que nós já conhecemos, inclusive. Né? Os orbitais moleculares, assim como os orbitais, o princípio que nós entendemos lá da distribuição eletrônica, eles são preenchidos em ordem crescente de energia, tá? Que é o princípio de Aufbau. Outra regra para preenchimento dos níveis de energia, do diagrama do nível de energia do orbital molecular, é que um orbital ele tem capacidade máxima de 2 elétrons de spins opostos, né, que é o princípio da difusão de Pauli. E também tem que ser levado em consideração a regra de Rand, que é a regra da multiplicidade máxima, certo? Quanto mais spins puderem ficar desemparelhados quanto possíveis, essa é a maneira adequada proposta pela regra de Rand. Então, para preenchermos os orbitais de nível de energia do orbital molecular, nós precisamos seguir essas três regras. Então, nós temos aqui para vocês observarem, né, o mais básico de todos, que é o diagrama de orbital molecular para a molécula de hidrogênio, que nós fizemos anteriormente, tá certo? A interação, a combinação linear entre dois orbitais do tipo S vai formar um orbital molecular ligante, sigma S, e um orbital molecular antiligante, também, que é o sigma estrela. Então, cada orbital desse S, de cada átomo de hidrogênio, ele tem um elétron disponível, tá vendo? Ó? Sua distribuição eletrônica, um elétron disponível para cada orbital. Então, quando há essa combinação linear, essa interferência construtiva, gerando o orbital molecular ligante e o orbital molecular ligante, então esses orbitais aqui, que são os moleculares, eles pertencem à molécula, e os orbitais atômicos pertencem aos átomos. Então, eles não vão compartilhar os elétrons naquela amplitude. Então, esse compartilhamento se inicia pelo preenchimento do orbital molecular de mais baixa energia. Nesse caso aqui, o orbital sigma S. Então, a primeira regra é a princípio de Aufbau, né, preencher primeiro os orbitais de mais baixa energia. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons de spins opostos. Então, como eu só tenho 2 elétrons, né, eu preencho aqui os 2 elétrons, e esse é o diagrama de energia do orbital molecular para a molécula de hidrogênio. Certo? Então, gente, uma vez construído esse diagrama, nós iremos calcular a ordem de ligação, que é, digamos assim, o número líquido de ligações daquela molécula formada. Então, nós definimos a ordem de ligação por essa fórmula matemática. É a metade do número de elétrons ligantes menos os elétrons antiligantes. Então, eu vou somar os elétrons que estão em orbitais moleculares ligantes, subtrair o número de elétrons que estão em orbitais moleculares antiligantes e dividir isso por 2, e eu tenho a minha ordem de ligação. Essa ordem de ligação ela pode ser, inclusive, gente, fracionada, tá? Dá um número fracionado.
Então, se essa ordem de ligação é igual a 1, eu vou ter uma ligação simples. Se for 2, eu tenho uma ligação dupla. 3, uma ligação tripla, né? E como eu falei, ordens fracionadas, elas são, sim, possíveis. Então, vamos construir o diagrama de orbital molecular para uma molécula simples, que é a molécula de C2. O primeiro passo é fazermos a distribuição eletrônica da molécula de carbono, aliás, do átomo de carbono, para sabermos quais elétrons estarão envolvidos na ligação, no caso, os elétrons de valência. Elétrons de valência do carbono, 2s2, 2p2. Então, nós vamos fazer todas aquelas combinações que nós vimos anteriormente, né? Dos orbitais S com os orbitais S, px com px, py e pz com py e pz e dá aquelas possibilidades que nós vimos anteriormente. Então, a primeira combinação é entre os orbitais 2s, de um carbono com outro carbono. Então, nós temos aqui, ó, o orbital 2s de um carbono, certo? Com o orbital 2s do carbono A e do carbono B. Então, quando eu faço essa combinação linear dessas duas funções de onda, eu vou gerar um orbital sigma S ligante e um sigma S estrela antiligante. Então, agora eu vou para os orbitais P. Os orbitais P, aí lembrando que cada orbital atômico desse tem 2 elétrons cada um, né? Ó, 2 elétrons. Então, cada orbital tem uma contribuição de 2 elétrons. E os orbitais P? Eu tenho um orbital triplamente degenerado, conhecido, né? Que são os orbitais PX, PY e PZ. Então, aqui estão eles. PX, PY e PZ. Tanto do átomo A quanto do átomo B. Então, eles vão construir, eles vão se combinar linearmente para dar aquelas possibilidades. PX, ele se sobrepõe com o PX do outro átomo, formando uma interação do tipo sigma, como nós já vimos, né? Ó. Então, esse PX com esse PX, ele vai interagir, formando um sigma P estrela e um sigma P estrela, desculpa. Então, voltando, só para vocês entenderem. Eles vão formar o PX, quando interage com o PX, vão formar um sigma P ligante e um sigma P antiligante, que é o sigma P e o sigma P estrela. Os demais orbitais P, que são PY e PZ, eles terão aquelas construções π, né? Então, como são dois, ó, eles vão interagir na mesma energia, tá certo? Então, vão formar dois orbitais π ligantes e π estrelas, que são os antiligantes, que são esses aqui, ó. Certo? Então, essa é a ordem de energia para os orbitais moleculares formados, né? Isso é um diagrama típico de orbital molecular. Geralmente eles se preenchem, eles se formam nessa ordem, né? Sigma S estrela, π, sigma P, π estrela e sigma P estrela, que é o antiligante. Então, vamos colocar os elétrons disponíveis que cada carbono tem, ó. Cada orbital P tem 2 elétrons. Aqui estão eles. E agora nós vamos preencher os orbitais moleculares, utilizando aquelas 3 regras. Princípio de Aufbau, princípio da exclusão de Pauli e regra de Rand. Começando pelos níveis, pela regra de Rand, ou seja, pelos orbitais moleculares de menor energia. Então, eu tenho aqui 2 elétrons no orbital 2s, mais 2 eu tenho 4 elétrons. Então, eu vou distribuir esses 4 elétrons nesses 2 orbitais. Então, eu começo preenchendo, certo? Pelos orbitais de mais baixa energia. Preencho, todos os spins opostos, só comporta 2 pelo princípio da exclusão de Pauli. E agora, os 2 que sobram, eu preencho o orbital molecular antiligante que tem maior energia. Quem é o próximo orbital em nível de energia? É o π, certo? Então, eu tenho 4 orbitais aqui para poder preencher esses demais orbitais moleculares. Então, pela regra de Rand e pela regra de exclusão de Pauli, e Aufbau, eu vou começar a preencher por o de menor energia. Então, é o π. Então, 1, 2, 3, 4. Eu não posso, antes de emparelhar, preencher esse sigma, porque eu vou ferir o princípio da exclusão de Pauli, tá certo? Então, esse é o diagrama do orbital molecular para a molécula de C2, né, sendo que esses orbitais moleculares aqui pertencem à molécula, certo? E nós temos, gente, como calcular a ordem de ligação, como nós vimos anteriormente, né? A ordem de ligação é a metade dos elétrons que estão em orbitais moleculares ligantes, menos a quantidade de elétrons que estão em orbitais moleculares antiligantes. Então, você pode observar que em orbitais moleculares ligantes nós temos 6 elétrons, ó. 2, e o π também não é ligante?
4, 6. Então, eu tenho 6 elétrons. E quantos em orbitais moleculares antiligantes? Eu só tenho um orbital molecular antiligante preenchido, que é o sigma S estrela. Então, eu também tenho 2 elétrons. Quando eu faço essa continha aqui, eu descubro que a minha ordem de ligação é igual a 2, certo? Ou seja, há uma ligação dupla entre os dois átomos de carbono, certo? Eu também tenho uma designação chamada de HOMO e LUMO. HOMO vem do inglês, que diz orbital molecular ocupado de mais alta energia, certo? Então, qual é o orbital molecular? Esses aqui são os ocupados, ó. O sigma S estrela e o π. Quem é o ocupado que tem mais alta energia? É o π. Então, o π vai ser o meu HOMO. E o LUMO, gente, é o orbital molecular desocupado de mais baixa energia. Quais são os desocupados? Sigma P, π estrela e sigma P estrela. Desses três aqui, qual é que tem mais baixa energia? É o sigma P. Então, ele vai ser o meu LUMO. Então, essas são as designações que eu tenho para agregar à molécula. Uma outra característica que eu posso tirar desse diagrama é o comportamento magnético dessa molécula. Tendo em vista que moléculas diamagnéticas são aquelas que têm os elétrons todos emparelhados. E uma molécula paramagnética é aquela que tem os seus elétrons, algum elétron desemparelhado. No caso da molécula de C2, ela é uma molécula diamagnética. Por quê? Porque todos os elétrons estão emparelhados. Ó. Os elétrons da molécula, né, que são os orbitais moleculares, todos eles estão emparelhados, então essa molécula é dita diamagnética. Bom, gente, o diagrama do orbital molecular, ele também explica, por exemplo, quando ele é proposto, se aquela molécula ela existe ou não. Observem aqui 2 exemplos, né? Nós temos aqui a molécula de hélio duplamente ligada, né, um cátion, e a molécula de E2, né, do hélio ligado apenas a outro átomo de hélio. Lembra que o hélio é um gás nobre, né? Ele já tem sua camada de eletrônica estável com 2 elétrons. Se você observar aqui, por que só a molécula no estado ionizado existe? Tá certo? Porque se você fizer aqui o cálculo da ligação, da ordem de ligação para esse diagrama, você percebe, ó, elétrons ligantes, 2, elétrons não ligantes, 1, dá meio. Ou seja, mesmo sendo fracionada, né, essa molécula ela existe. Se eu considerar os 2 átomos, né, com a mesma quantidade de elétrons, que não seja no estado fundamental, você vê que essa molécula não existe. Ou seja, por isso que os gases nobres, né, eles são pouquíssimo reativos, apenas são reativos em estados excitados, né, oxidados, digamos assim. Então, gente, nós temos aqui, ó, orbitais moleculares para os diferentes tipos de elementos, tá bom, da tabela periódica. Então, existe alguns cálculos detalhados, que são bem complexos, que mostram, gente, que existem pequenas diferenças na ordem dos níveis de energias quando as moléculas são diferentes. Por exemplo, elementos do segundo período, tá certo? Do lítio ao nitrogênio, quando eu falo ao segundo período, mas com exceção do flúor e do oxigênio, certo? Só até o nitrogênio. Os elementos desse segundo período, eles seguem o padrão, tá certo? Por que isso acontece? Por que é o padrão? Ó? Nós fizemos anteriormente, tá vendo? É a interação SS, né, formando um ligante, um antiligante do tipo sigma, né? Aí depois primeiro vem a interação π, né? Depois vem a interação do P, e assim sucessivamente, como nós vimos no slide anterior. Então isso aqui é um diagrama típico, tá? Por que com exceção, que eu falei com exceção do oxigênio e do flúor? O oxigênio e o flúor, gente, eles têm muitos elétrons que contribuem para a blindagem. Então, os orbitais 2s, eles ficam muito abaixo dos orbitais 2p. E então há uma inversão, tá certo? No sentido de que os 4 orbitais, eles são usados para construir os 4 orbitais moleculares. Então, há essa inversão aqui que vocês estão observando, ó. Tá vendo? Então, para esses elementos especificamente, ó, o oxigênio, o flúor e o neônio, vocês observam que há essa inversão aqui, tá certo? Por causa dessa quantidade de elétrons e desse efeito de blindagem que tem esses 3 elementos, tá certo? Então, essa inversão, ela explica, por exemplo, o comportamento magnético do oxigênio. O oxigênio, ele é um elemento paramagnético, ou seja, ele é atraído por um ímã, tá certo? Porque os orbitais dele, ele tem elétrons desemparelhados. Se não houvesse essa justificativa, né, e usássemos um diagrama típico, tá certo? Para o oxigênio, ele seria um elemento
paramagnético, e não é o caso. Aliás, diamagnético, e não é o caso, ele é um elemento paramagnético. Então há essa inversão, tanto para o oxigênio, quanto para o flúor, quanto para o neônio. No neônio, tendo como aquela explicação o fato deles terem muitos elétrons que contribuem demais para o efeito de blindagem, e há essa inversão dos orbitais do tipo P, tá certo? Então aqui eu tenho um diagrama típico, né, tá? No caso aqui da formação do B2, ó, as interações do tipo sigma, do tipo π, tá vendo que o π fica abaixo do sigma P, né? E aqui eu tenho, no caso do flúor, onde há essa inversão dos orbitais sigma P e π, tá certo? Para homomoléculas, né? Você pode observar que todos são homomoléculas, ou seja, moléculas de dois átomos iguais. Então aqui só para justificar o comportamento magnético do oxigênio, ó, você vê que ele é atraído, você aqui é o oxigênio líquido, ele é atraído pelos polos do ímã, e está justificado, só voltando aqui, ó, e está justificado justamente pelo fato de que há essa inversão aqui, né, comprovando realmente o comportamento paramagnético da molécula de oxigênio, tá? Os demais elementos são diamagnéticos. Gente, e para moléculas heteromoleculares, né, de uma molécula do tipo AB, onde dois átomos são diferentes, né, o diagrama típico do nível de energia dos orbitais moleculares, para esse tipo de molécula, é formado na mesma sistemática dos demais. No entanto, deve ser considerado algumas coisas. O caráter, por exemplo, a diferença de eletronegatividade entre essas moléculas. Neste caso, gente, é muito difícil predizer, assim, digamos, de forma qualitativa, né, os orbitais, assim, quais orbitais irão contribuir de forma diferente. Né? Assim, matematicamente é muito difícil de você comprovar isso qualitativamente. Isso porque as ligações das heteromoléculas elas envolvem um compartilhamento desigual de elétrons, no sentido de que o elemento mais eletronegativo ele tem uma tendência a deslocar a nuvem eletrônica no seu sentido, tá certo? Então, o elemento eletronegativo ele contribui mais fortemente para os orbitais moleculares ligantes. Tá? E os menos eletronegativos contribuem mais fortemente para o orbital molecular antiligante. Ou seja, quando há a formação de orbital molecular partindo de heteromoléculas que têm uma diferença de eletronegatividade muito grande, o elemento que tem maior eletronegatividade ele fica mais baixo energeticamente falando. Ó, se você observar, né, o orbital 1s está aqui do átomo de hidrogênio, e ele fica mais próximo do orbital, energeticamente falando, do orbital 2p, do que do orbital 2s, no caso aqui do flúor, né, que seria o natural, né, que houvesse a interação do orbital 1s com o tipo 2s do flúor, mas no caso, essa diferença de energia faz com que o orbital 1s ele interaja não com com o 2s do flúor, e sim com o px do flúor. Ó, então essa interação do S vai ser com o px, por causa dessas diferenças de energia. Então há essa interação, tá certo? Então, como eu só tenho um orbital aqui do hidrogênio, orbital atômico, lembra que eu falei que N orbitais atômicos formam N orbitais moleculares. Então, se eu só tenho um, eu vou vou unir um do hidrogênio com o px do flúor, então vou ter dois orbitais atômicos, formar dois orbitais moleculares, que é um ligante e o outro antiligante. Né? Os demais orbitais eles não se ligam, eles ficam no seu mesmo nível de energia com os seus elétrons que não foram utilizados. Então eu tenho um elétron do orbital do hidrogênio, do 1s de hidrogênio, então eu preciso de um elétron do orbital px do átomo de flúor, né, que vão compartilhar nesse orbital sigma, né, que é o de mais baixa energia. Os demais orbitais eles não ficam ligados, são orbitais moleculares não ligantes, e esse é o diagrama de orbital molecular para uma heteromolécula. Tenho mais um exemplo aqui para vocês verem. Então aqui, gente, nós temos uma heteromolécula do tipo NO. Ó. Apesar de serem diferentes em eletronegatividade, né, eles têm ainda eletronegatividades próximas, né, que são próximos eletricamente falando. Então eles vão ter a interação do tipo típico. Ó. O 2s vai interagir com o 2s, apesar de que o nível de energia ainda é um pouquinho diferente, mas não tanto quanto do slide anterior, onde eu tinha átomos de extremas diferença, um muito eletropositivo e um muito eletronegativo. Nesse caso, ambos são eletronegativos,
mas com diferença de eletronegatividade entre eles. Mesmo assim, o mais eletronegativo, que é o oxigênio, ele fica um pouquinho mais baixa energia, tá vendo? Mas as interações conseguem acontecer comumente, tá certo? Como vocês estão observando, ó. E daí, eu somo aqui a minha quantidade de elétrons e distribuo, como eu expliquei anteriormente, calculo a minha ordem de ligação, tá? E posso ver que, neste caso aqui, a molécula, ela é paramagnética, né? Porque ela tem um átomo, um elétron desemparelhado, tá bom? Ordem de ligação fracionada, não tem problema. E eu tenho aqui um diagrama do orbital molecular para a molécula de NO. Então, gente, com esse vídeo nós encerramos o conteúdo de ligação química, tá certo? Onde abordou todas as teorias que fundamentam o acontecimento da ligação entre os átomos, né? Desde a formação da ligação iônica até as diferentes teorias que fundamentaram a formação da ligação covalente. Eu agradeço a atenção de vocês, né, e até a próxima.